Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom, turma? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, né? E nós vamos falar agora a respeito de estruturas de repetição, ok? Vamos começar hoje com a estrutura com o while, nesse vídeo, né? E vocês vão ver que é uma estrutura que pode ser usada tanto em situações que você não sabe quantas vezes você quer repetir, né? Uma estrutura indeterminada, no sentido de que quantas vezes vai fazer um loop, né? Então, até que uma determinada condição aconteça, ou você pode até fazer um controle e determinar quantas vezes você quer que aconteça. Então, existem estruturas que são mais voltadas para situações onde você tem condições indeterminadas, então você não sabe quantas vezes vai ser executado o loop, tá? Mas até que uma determinada condição aconteça. Então, para evitar não, digamos assim, até que não, uma estrutura para evitar que você tenha que adivinhar quantas vezes, não, isso seria impossível, né? Então você determina que vai se repetir até que uma determinada condição específica vai acontecer, ok? Então, deixa eu só aumentar aqui aqui, ok. Então vamos lá no nosso code blocks, ok? E vamos trabalhar com a estrutura de repetição então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é colocar aqui uma hashtag include, tá, stdio, que é a nossa biblioteca padrão, .h, tá, e o programa principal que é o main. Tá, abre e fecha. Ok? Muito bem, então o que nós temos nessa estrutura, nesse nosso programa aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos repetir inicialmente um exemplo simples, né, até que você digite um determinado valor. Então, né, nós vamos declarar uma variável, na verdade, int número, tá? E esse número, então, um número inteiro, tá? Onde nós vamos fazer leitura do número, tá? E vamos somá-lo. Então, nós vamos declarar aqui int número, tá? E a soma também será uma soma de inteiros. E soma também, né? Soma. Tá? E nós vamos somar números. Simplesmente somar números aí para ver, né, qual é a soma total aí do. Né? Então, por exemplo, eu vou. Uma situação bem clássica, você não sabe quantos números você quer digitar. Tá? Então, nós vamos ter que colocar um comentário aqui. Opa, deixa eu deixar aqui dessa forma mesmo. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um printf, tá? Contra barra n, aliás, vamos dar um espacinho aqui, tá? Vamos colocar umas estrelinhas, então, programa, opa, programa que soma números, opa, sem acento. Tá, vamos até colocar já a biblioteca de acentuação, include bloqueio.h. Tá? Então nós vamos até colocar já a acentuação aqui. Vamos começar aqui antes de declarar a variável, set bloqueio, ALL, vírgula, português. Deixa eu só conferir se eu fiz certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu nunca sei totalmente de cor isso. Então é bom a gente dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui, TFPR, ADNP.
peso, poluição preferencial, variáveis, milhar, exercício, operadores, não, aqui já é objetos. Não lembro se é variáveis eu coloquei aqui, o set bloqueio, eu não coloquei. Operadores. Será que eu apaguei o programa? Calculadora. Bom, calculadora acho que tinha. Set bloqueio tá aqui, ó. LC, esqueci do LC. Sempre acontece isso. Então eu loquei o ponto H. Deixa eu até copiar aqui, na verdade. Deixa eu até começar a me acostumar mais aqui. Então, faltou LC a LL. Isso aí, ó. Já ia dar erro no nosso programinha aqui. Então, eu set bloqueio LC a LL português. Agora eu posso usar números com acento. Tá? Números. Tem que lembrar também que o separador decimal passou a ser vírgula quando eu coloco isso aqui. Normalmente é o ponto, mas agora passou a ser vírgula. Tá? Mas a gente não vai trabalhar com decimal, é só números inteiros, então é um programa que soma números. Tá? Até que seja digitado. Então, vou fazer um loop com, né, uma situação específica de parada. Sempre quando você pensa num loop, você tem que pensar numa situação de parada. Então, o loop é uma repetição. Bom, se você não colocar se você simplesmente ficasse lendo números e somando, na verdade, o que aconteceria? Não pararia nunca o programa. O programa entraria num loop sem fim. Tá? Então, o importante é que a gente defina qual é a condição de parada. Então, até que seja digitado, por exemplo, que valor, na verdade, né? Vamos colocar aqui 9.999. Tá? Então, ele vai, programa que soma números até que seja digitado 9.999. Tá? Então, quando você vai ler um número, ele vai fazer esse tipo de coisa, ele vai ler isso aqui. Eu vou colocar aqui os contrabarras N para quebra de linha, tá? 2 quebras de linha. E agora vamos começar o nosso loop. Então, deixa eu salvar o programa para que ele já fique colorido. Então, isso aqui é while. Vou chamar ele de while. Né? While.c. Ok, já ficou colorido. Uma vez que você salvou como .c, ele já fica colorido. Você já sabe que então o programinha, né? O que eu vou fazer então? Eu vou fazer um while, né? Que é uma condição de enquanto. While, então, traduzindo, é enquanto. Enquanto qual condição? Enquanto o número, né, não for igual, not equal seria ponto de exclamação igual, tá? Seria o diferente. Então não existe um símbolo de diferente no teclado. Você usa o ponto de exclamação igual para fazer o sinal de diferente. Tá? Enquanto o número não for igual a 9.999, ele vai ficar repetindo isso. E o while não tem ponto e vírgula porque ele continua com um par de chaves. E tudo que tiver dentro do par de chaves aqui vai ser repetido. Certo? Então, por exemplo, o que eu quero fazer? Eu quero pegar e ler um número. Tá? Então eu vou fazer aqui, um printf. Vejam que organização é tudo. Então, como eu falei para vocês têm que fazer uma indentação para dizer que, né, na verdade, eu dei um tabzinho aqui, ó. Um tab, estava até exagerado o tab aqui. Para colocar aqui um printf, tá? Dizendo, então veja, o printf está dentro do while. Ele está deslocado para a direita e está dentro desse par de chaves aqui. Então eu sei, na verdade, que o printf faz parte do while. Então vai estar dentro do loop. Tá? Então veja que faz par. Tem ambiente de programação que não fecha as chaves. Eu estava vendo com meus alunos no Arduino, por exemplo, você não fecha, né? Ele não fecha sozinho. Aqui
no ambiente do Code Blocks, quando você coloca abre chaves, ele já fecha sozinho isso, né? Mas, infelizmente, não é todo ambiente que faz isso. Então, no Arduino, por exemplo, que a gente estava programando, isso não ocorre, né? Então você tem que tomar bastante atenção. E a dica que eu dou é abriu, fecha, sempre. Tá? Se você deixar para fechar depois, você acaba esquecendo. Então você coloca o recheio depois, no meio aqui. Primeiro fecha. Então primeiro coloca o abre e fecha, e depois você vai colocando no meio aquilo que vai para dentro do loop. Tá? Então aqui eu estou definindo um loop, aqui, ó, no while. Enquanto o número for diferente de 9.999, eu quero ler um número. Então eu vou fazer aqui, ó, número, até vou colocar minúsculo mesmo, número igual a, e vou ler um número aqui do lado. Bom, muito bem. Então, para ler um número, eu vou fazer um scanf. Qual é o formato do número? O inteiro decimal. Né? Eu declarei como inteiro. Tá? E vou ler aqui o número, então vou colocar vírgula, o Ezinho, que faz parte do scanf, para nós aqui, na verdade, por causa que a gente vai ler o endereço da variável, não vamos entrar na parte avançada de ponteiros, então a gente vai trabalhar direto aqui com o E comercial, no scanf, e vou ler um número chamado número. A variável se chama número. Mas veja, a variável nunca leva acento. Nunca. Por mais que eu troque a página de código aqui para português e que eu consiga fazer acentuação dentro dos printfs e assim por diante, e tanto no printf como no scanf consigo usar acentuação e coisas desse tipo, você nunca coloca nome de variável com acento. Né? Isso é fundamental. Tá? Bom, muito bem, então eu estou lendo um número, certo? E esse número eu vou somá-lo. Então a soma, tá? Que eu não inicializei ela, o certo seria inicializar quando você declara uma variável que vai fazer uma somatória. O interessante é você dar um valor inicial para ela. E quando você declara a variável, você já pode fazer essa inicialização, você já pode definir ela como zero. É sempre zero, na verdade, se você não colocasse nada ali, a variável soma estaria começando com zero, não é certeza. Tá? Na maioria das vezes, diria 90% das vezes sim, mas há situações específicas, conforme o código que você fez, que não é sempre que pode acontecer esse tipo de coisa. Então pode ter um valor residual na memória, e é interessante você inicializar sempre as variáveis, quando você vai usar, a menos que você vá fazer uma leitura. Então o número eu não precisaria iniciar com zero também? Não, porque você vai sobrescrever. Se ele tem algum conteúdo lá, na hora que você faz uma leitura, você sobrescreveu ela. Mas a soma a gente não vai fazer uma sobrescrição. A gente vai pegar o valor inicial dela, que é soma, vale zero, e vamos somar com o número. Vamos fazer uma somatória de números. Tá? Número. Tá? Então eu vou somar os números aqui. Então o programa, vamos até mudar isso aqui, ó. Programa que soma números até que seja. Tá bom, deixa assim mesmo. Ele faz uma somatória. Tá? Então como é que você faz uma somatória? Soma é igual a ela mesma, que é zero, mais o número que você acabou de ler. Daí ele vai voltar aqui. Enquanto o número for diferente de 9.999, ele faz isso. Tá? Só que ele vai somar 9.999 também, né? Porque vai entrar aqui um número, e ele vai fazer soma igual a soma mais número. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ele não pode somar o 9.999. Então aqui dentro eu vou fazer um if, dizendo o seguinte, if número, tá? For diferente de 9.999, 9999, tá? E ele soma. Então tem uma condição de parada sempre. O if, na verdade, não precisaria ter um par de chaves, mas eu vou colocar esse par de chaves. Isso aqui vai acontecer dentro do if aqui, ó. Então, né, eu coloco aqui, deixa eu até puxar para cá, ó, tá? Eu vou dar um tabzinho, pronto, ele foi para o lugar certo, né? Então, o que acontece? O 9.999 eu não quero que entre na soma, ele é apenas a condição de parada, tá? Então, esse 9.999 é a condição de parada. Eu poderia colocar qualquer outro valor aqui, tá? Mas vamos deixar dessa forma aqui. Então, o que acontece? Poderia ter digitado um número negativo, ou poderia ter digitado, vamos colocar aqui, -1, tá?
menos 1. Tá? Quando você colocar 9, então como é uma soma, a hora que você digitar menos 1 vai parar o programa. Pode ser também. Tá? Menos 1. Pode ser um número negativo. Tá? Então quando você digitar menos 1, tá? Então o programa que soma números até que seja digitado no menos 1. Tá? Então ele vai parar, na verdade. Então se o número for menos 1 não entra na soma. Tá? O que vai acontecer? Você vai perguntar se o número for igual a diferença, se o número for diferente a menos 1, ele soma. Se não, ele nem entra na soma aqui. E você vai imprimir, depois que você sair do loop, você vai imprimir a soma dos números. Tá? A soma, opa, vamos colocar um printf aqui, né? Printf, tá? E vamos colocar aqui, ó, a soma dos números digitados é, tá? Daí eu vou colocar um valor que é um porcentagem de decimal e a variável que eu quero escrever, que é a soma, porque soma é inteiro, né? Então, tá aqui, ó. Até vou pular umas linhas depois aqui, ó. Contra barra N, quebras de linha, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai somar números, tá? O while, na verdade, é enquanto uma condição que é número for diferente de menos 1, então, enquanto for digitando números e os números não forem menos 1, né, o número que eu digitei não for menos 1, ele vai fazendo isso aqui. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar um número, vai ler um número, e se o número for diferente de menos 1, ele entra na soma. Se não, quando eu digitar menos 1, ele vai sair disso aqui, porque ele vai ter que ler aqui primeiro, ó, tá? Mas ele não deve somar, né, o menos 1 aqui. Tá? Muito bem. Então, eu vou dar um build and run para rodar o programinha. Tá aqui, ó, número igual a, vamos colocar aqui 5, tá? O outro número é 10, tá? O número 7, a soma deu 22 até agora, 7, outro número 22 mais 8, 30, 30 mais 12, 42, e vou terminar por aqui, menos 1. A soma dos números é 42, o menos 1 não entrou na soma, certo? Então a soma dos números digitados é 42. Então um loop, na verdade, ele fica repetindo alguma coisa, né, até que seja digitado, por exemplo, uma condição, até que seja satisfeita uma condição de parada. Tá? Então o while pode ser dessa forma aqui. Tá? Outra situação. Então nós vamos fazer, por exemplo, uma situação de uma contagem regressiva. Tá? Então vamos começar um programinha novo aqui, tá? Empty file, tá? E vou até colocar aqui então nossa biblioteca padrão, include, tá? stdio.h, main, programa principal, abre e fecha. Vou salvar isso aqui como, então aí vamos nós, salvar como, né? Então contagem regressiva. Então contagem, tá? Vou colocar sublinhado, então aqui na verdade no nome dos arquivos em C segue o mesmo critério que o nome de variável, então regressiva, tem que usar o sublinhado, não deixa o espaço em branco. Na verdade o nome de arquivo Windows aceita, mas o C não aceita coisas em separado, o espaço em branco não pode entrar no meio do nome das coisas, nem no nome de variável, e nome de arquivo também não é recomendável, tá bom? Pode ser que algum ambiente consiga compilar o programa, mas não são todos. O CodeBlocks com certeza vai reclamar do espaço em branco. Muito bem. Então eu dou um tabzinho aqui para já alinhar, para dizer que está dentro do main. Vocês vejam, eu poderia escrever tudo aqui no cantinho, mas eu gosto de dar essa tabulação para dizer, ó, está dentro do programa main. Tá? Tem coisas que vão ficar fora, sim, o include, por exemplo, e eu vou falar depois de variáveis chamadas variáveis globais, quando eu for falar de funções. E lá vocês vão ver que as variáveis globais elas são compartilhadas por vários trechos de código. Tá? Então,
elas ficam no cantinho, porque elas não estão dentro do programa principal. Então aquilo que está dentro do programa principal, eu dou sempre a tabulaçãozinha aqui, uma indentação, para começar, para ficar bem claro que está dentro do programa principal. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma contagem regressiva. Então, eu vou fazer um printf aqui, ó, printf, tá? Vou colocar um título, então eu vou colocar uns espaços em branco aqui, 3 espaços em branco, 3 estrelinhas, eu vou colocar aqui, ó, contagem regressiva. Tá? Eu vou colocar mais 3 estrelinhas e vou pular 2 linhas, contra barra N, contra barra N. Tá? Muito bem, eu quero escrever então, fazer uma contagem regressiva e vou usar, por exemplo, nosso programinha, nosso while aqui, ó, while, né? Então, primeira coisa, nós vamos atribuir um valor para um número. Então, antes disso aqui, eu vou declarar uma variável chamada número. Então, int número, e já vou inicializar ele com um valor, por exemplo, de 10. Tá? Então, eu já estou atribuindo, na hora que eu declarei a variável, um valor para ela. Eu não vou fazer nem leitura. Eu já começo com 10 aqui, só vou fazer printf, na verdade. Então, vou fazer um while aqui, ó. While, tá? While, enquanto número for maior ou igual a 0, é para ele repetir. Então, você sempre coloca no while na condição de parada. A condição de parada é que o número ele repete enquanto o número for maior ou igual a 0. Vai ser uma condição de parada. Enquanto o número for diferente de alguma coisa, repete. Então, quando chegar em 0, para. Tá? Então, enquanto o número for maior ou igual a 0, ele vai repetir tudo que tiver aqui dentro. Tá? Então, a condição de parada é isso aí, que números, né, quando o número chegar em 0, ele vai parar. Tá? Então, enquanto for maior ou igual a 0, ele vai fazer. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer um printf, tá? Número. Então, porcentagem D. Tá? E vou colocar aqui, na verdade, para escrever um número. Tá? Então, a variável é número, não tem acento nunca. Né? Eu até nem coloquei aqui o set loqueio aqui, na verdade, porque nem precisa. É só contagem regressiva mesmo. Então, ele vai ter um número aqui. E a hora que ele imprimir um número, eu quero pular uma linha. Tá? Então, printf número. Então, eu posso colocar aqui dentro do próprio printf, aqui um espaçozinho contra a barra N, ele pula a linha, para que o próximo número seja, né? Então, ou poderia, na verdade, deixar um espaço em branco aqui e colocar um do lado do outro, mas vou colocar um embaixo do outro. Então, contra a barra N, ele vai colocar um número embaixo do outro. Poderia pular até 2 linhas aqui, mais um contra a barra N, para ficar bem nítido aqui, né, o que a gente está fazendo. Ele vai escrever um número, né, e vai fazer até que enquanto o número for maior ou igual a 0. Tá? Muito bem, então ele vai começar com um número igual a 10, vamos ver se funciona. Vamos ver lá. Então, porcentagem D, ele vai escrever o próprio número aqui. Ó, tá? Então, o programinha é super simples. Né? Build and run. Né? O que vai acontecer? 10, opa, claro. Ele ficou sempre com 10 e ficou no loop eterno, porque o número vale 10 e ele vai estar continuando, valer 10 o tempo todo aqui. Então, o que eu tenho que fazer para decrementar o número? Cada vez que ele imprimir um número, ele faz número igual a número menos 1. Então, o número vale 10, depois ele vale 9, depois ele vale 7, 8, 7, 6 e assim por diante. Então, agora, build and run, aí. Só que é muito rápido, né? Olha lá, ó, 10, 9. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para dar uma paradinha, nós vamos mandar ele ler um caractere. Aquilo que a gente já viu em exemplos anteriores, quando a gente faz leitura de um get char. Tá? E eu estou fazendo, eu preciso gastar o enter. Tem algum enter sobrando aí? Não, não tem nenhum enter sobrando. Get char, na verdade, ele vai ler, vai esperar que eu digite enter no teclado aqui. Então não tem, na verdade, nenhum antes, porque eu simplesmente não estou lendo nenhum número, não estou fazendo nenhuma leitura e não estou dando enter. O programa já começa imprimindo os números em contagem regressiva. Vamos lá, build and run. Então, rodando o programinha, 10. Ele está esperando o meu enter aqui. Enter, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E depois do 0 terminou o programa, porque era a condição que fosse até enquanto fosse maior ou igual a 0. Até tem muita linha quebrando aqui, né? Na verdade. Então, dois contrabarra-N aqui é muita coisa. Pode deixar um só. Né? Vamos lá, build and run, de volta. Então, vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Por que são... É que o Enter está entrando aqui no meio, né? Nem precisava de contrabarra-N aqui, porque já tem um Enter que você dá, e o Enter é o do getChar aqui, ó, e ele já serve como quebra de linha. Tá? Então, só o build, né, o build and run, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chegou no 0, terminou. Né? Então, gente, isso aqui é um loop usando o while. Né? Nós vamos fazer uma variação no próximo vídeo que é com o do while. Tá? E já retornamos então. Deixa eu voltar aqui. Já retornamos então. Obrigado por terem visto esse vídeo. Até já.